Shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional, capítulo 7 do livro de 1 Reis. A gente vai já essa leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, querido, amado, lindo, poderoso, Tu és, Senhor, Tu és santo, nós chamamos mais do que tudo. Tu és, Senhor, o que nós precisamos, nós queremos Te ver, Te ouvir, Te sentir. Nós precisamos de Ti, Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, tira, Senhor, tudo que não é Teu de dentro de nós, tira, Senhor, resquícios ainda do pecado, Senhor, do mundo, do que o inimigo colocou e a gente ainda não conseguiu tirar, Deus, tira de nossas vidas em nome de Jesus, tira da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos, Senhor, de Ti, mais e mais de Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos começar? Capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro. Tá alto, né? Pronto. Você sabe que aqui tá falando que ele levou 13 anos, né? Você lembra que o templo que a gente leu no capítulo passado levou 7 anos e meio. E aqui tá falando que o palácio é chamado da Floresta do Líbano, ele fica em Jerusalém. Só que ele era todo feito com cedro, né, do Líbano. Então é por isso que é chamado do Palácio da Floresta do Líbano. E também ele tinha um tamanho, a gente vai ver aqui muitos detalhes dele, mas ele era 4 vezes maior do que o projeto do templo, do que o próprio templo. Então, assim, normalmente nessa época tinha tipo um prédio principal e vários anexos. Então você consegue pensar e imaginar aqueles palácios, né? O prédio principal e vários anexos. Então é grande o negócio, viu? Muito grande. Salomão construiu o templo do Senhor e também construiu um palácio, né? Vamos aqui, ver se... a gente ainda tá no 2, né? Sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se as vigas do cedro aparelhadas. O forro, versículo 3, o forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, disposta de 3 em 3, uma em frente da outra. Versículo 6. Cadê? Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Acho que esse som tá alto, né? Vamos abaixar aqui um pouquinho. Já baixei já várias vezes. Vamos, agora acho que vai. Vamos aqui, versículo 7. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto, e o palácio para sua moradia. No outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio, dos alicerces até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sobre medidas e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sob medidas e vigas de cedro. E o grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedros aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com seu pórtico. Então a gente viu aqui, né, sobre a construção do palácio de Salomão. Agora aqui, né, os utensílios do templo. Aí já volta aqui pro templo, né, que a gente viu no capítulo anterior.
O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente, e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez os 2 capitéis de bronze fundindo para colocar o alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto da coluna, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras, que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Deixa eu ver o que é esse Jaquim Boaz, né? Cadê C e D? Jaquim provavelmente significa ele firma, e Boaz provavelmente significa nele há força. Eu achei que era alguma coisa com Boaz, lembra aquele marido de Ruth? A gente leu lá atrás. Que inclusive ele faz parte dessa descendência, né? Acho que ele é neto de Boaz. Bom, não, muito tempo depois. Mas enfim, faz parte da mesma linhagem. Cadê? A gente parou aqui no 20? Não, no 22. Os capitéis no alto tinham forma de lírios e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 e 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas às armações. Nas placas entre as armações haviam figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. E no lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. A gente está vendo sobre os utensílios do templo, né? Vamos lá. Essa abertura era redonda e com uma base que media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros, e os eixos, os aros e os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, e em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. E foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos no mesmo molde
e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. E assim Hurão completou todo o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas pias e os tanques e os 12 touros debaixo dele, e os jarros e as pás e as bacias de aspersão. Todos os utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença. E aqui a gente está terminando, tá bom? Os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno. As flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios. Então a gente vê esse capítulo 7, um capítulo grande, né? Que falou sobre a construção do palácio de Salomão e também sobre os utensílios do templo. A gente vai ver mais coisas a seguir e que o Espírito Santo possa ministrar seu coração em nome de Jesus.